Fala pessoal, chegamos aqui na aula 2 desse módulo tão importante, que é sobre a saúde e a fertilidade do homem. E eu tenho certeza que essa aula vai ser muito legal para você, que já pegou um resultado de espermograma na mão e não conseguiu interpretar, não conseguiu entender, pediu ajuda das colegas, das amigas, das comunidades do Facebook e de quem mais você podia, solicitar ali para tentar interpretar o que estava escrito. Eu trouxe aqui até, para vocês um espermograma de um paciente, um espermograma bem básico, que a maioria das pessoas encontram, que vem, no consultório e que acaba sendo um dos mais pedidos. Existem exames ainda mais completos do que esse, mas o que vocês precisam realmente saber está aqui nesse print e é o que vocês, vão entender aqui na aula. Tem algumas características iniciais básicas que tem a ver com pH, volume, concentração, contagem total e motilidade do espermatozoide, tá? Quando vocês olharem, vocês vão ver que tem o valor, A maioria dos exames vem o valor de referência do lado. Então fica fácil da gente fazer uma avaliação prévia do que está acontecendo. Só que o que a gente precisa diferenciar e precisa se atentar é em relação à normalidade versus idealidade. Eu falo muito isso para vocês nos módulos de fertilidade feminina, interpretação de exames, falo no consultório, nas lives, rede social, em tudo quanto é lugar. Por quê? Muitas vezes a gente, quando pega um resultado de exame, a gente observa o valor da referência ao lado e vê que o nosso está dentro do parâmetro normal, Como esse aí, por exemplo, está. E aí a gente se considera satisfeito por isso. Quando, na verdade, gente, estar dentro da referência não quer dizer que está dentro do ideal. Não quer dizer que nada possa ser melhorado. E o grande problema que a gente vê em interpretação de exame, falando mais especificamente de casos de síndrome do ovário policístico, é em relação à interpretação das curvas de glicose e de insulina, que a gente falou bastante no módulo de exames. Quando a gente vê uma curva de glicose e de insulina, muitas vezes, olhando pela referência, a gente considera que essa curva não tem nenhuma alteração. Só que existem alterações muito, muito enormes em curvas de glicose e de insulina que, pela referência, não são diagnosticadas, tá? Então, tomem muito cuidado ao verem e tentarem interpretar resultados de exames, porque nem sempre estar normal quer dizer que está perto do ideal. E as referências dos laboratórios para algumas análises também mudam muito. Não é o caso do espermograma, tá? Mas em algumas análises bioquímicas, cada laboratório adota uma referência diferente. E as referências também mudam ao longo dos anos. Isso aconteceu na interpretação aqui do espermograma, tá? Eu vou explicar mais para frente. Mas essas referências vão alterando, vão mudando ao longo dos anos. Então, às vezes, o que não é um problema hoje, podia ser um problema no passado e vice-versa, Às vezes, antigamente, por exemplo, clássico, glicose. Glicose, antigamente, tinha um valor de referência de 120, depois passou para 110, agora está em 100. E esses valores vão mudando conforme a nossa saúde vai mudando, E os nossos padrões de vida também. Em qualquer exame, seja ele um espermograma ou um exame de sangue, a gente tem os valores que estão dentro da referência e a gente tem aqueles valores que estão mais próximos do valor ideal. E aqui, no espermograma, não vai ser diferente, tá bom? Nesse aqui que eu trouxe, por exemplo, no caso da concentração, vocês estão vendo aí que o valor de normalidade é acima de 15 milhões por ml. No entanto, revisões mais recentes, do ano de 2015 e 2016, vêm mostrando que quando a concentração cai abaixo de 30 a 40 milhões, a gente já tem um impacto na fertilidade. Normalmente, o tempo para se conseguir uma gestação começa a aumentar. E isso pode estar vinculado com uma alteração da saúde desse espermatozoide, como, por exemplo, um aumento da fragmentação do DNA. Então, tem algumas relações que eles estão tentando estabelecer para a gente saber efetivamente que uma concentração, mesmo estando acima do normal, mas abaixo do valor mínimo entre 30 e 40 milhões, já existe, então, um impacto negativo, tá? Então, as referências nem sempre acompanham também os estudos mais recentes e os estudos mais atuais. Com relação à motilidade, é um ponto que eu preciso que vocês entendam, tá? Até tentei ilustrar aí de uma forma engraçada para vocês não esquecerem. A motilidade é dividida em 4 tipos. Tipo A, B, C e D. O tipo A são aqueles espermatozoides progressivos rápidos. O tipo B, os espermatozoides progressivos lentos.
Progressivo quer dizer que ele está andando para frente, tá? Então, o tipo A, ele anda para frente de forma rápida. O tipo B, ele anda para frente, mas de uma forma lenta. O tipo C são os espermatozoides móveis não progressivos. Ou seja, eles estão vivos, eles se mexem, mas eles não conseguem sair do lugar, eles não conseguem ir para frente. E o tipo D são os espermatozoides imóveis, paradinhos, que não tem nenhum tipo de movimento. É como se ele estivesse ali dormindo ou se ele tivesse morrido, tá? Quais são os dois tipos mais importantes? O tipo A e o tipo B. O progressivo rápido é normalmente o espermatozoide que vai chegar e fecundar o óvulo, tá? Mas a gente também precisa dos lentos, porque eles meio que vão protegendo ali o caminho dos espermatozoides rápidos e dando, então, condições deles se impulsionarem sempre para frente. Até o ano de 2010, se eu não me engano, o valor de referência do tipo A e do tipo B eram separados. De 2010 para cá, o valor de referência virou a soma desses dois tipos. Ou seja, a soma do tipo A mais a soma do tipo B, ou seja, do progressivo rápido e do progressivo lento, ele tem que estar acima de 32%, tá? Então, mais de 32% dos espermatozoides devem estar entre o tipo A e o tipo B para eles serem, então, considerados normais. Até o ano de 2010, o valor do tipo A, ele tinha que ser somente ele acima de 25%, considerado normal. Então, a gente analisava separadamente, né, o tipo A e o tipo B. E olha aí que interessante. Esse paciente chegou no consultório com uma avaliação do espermograma considerada excelente e sem nenhuma alteração. Quando a gente faz uma avaliação um pouco mais minuciosa da motilidade especificamente, a gente vai ver que a soma do A com o B não chega a 32%. E isso, por si só, já seria um problema, já que essa soma até 2010, se eu não me engano, era acima de 50%. Ou seja, está fora até do que seria considerado um ótimo, né, um resultado ótimo. E nesse caso aqui, está fora da referência, inclusive, né, por conta do somatório aí de 1,8 mais 28,4, que vocês observam aqui, eu não sei se dá para ver muito bem, mas está aqui na parte de baixo, tá? Esse paciente, ele era um paciente onde ele e a esposa já estavam tentando engravidar há cerca de 1 ano e 8 meses, e eles não tinham tido nenhum tipo de resultado positivo até então. Eles fizeram uma inseminação artificial, também não vingou, não deu positivo, e ela já tinha investigado tudo que era possível ser investigado e não tinha nenhuma alteração nos exames dela, né? Ela não tinha ali nenhum problema de saúde que pudesse justificar essa dificuldade, tá bom? E ele tinha essa questão que a gente está falando aqui, que para a interpretação do exame, né, referencial era normal, era ótimo, mas que a gente fazendo uma análise mais minuciosa e mais exigente, entre aspas, a gente via que tem coisas que poderiam melhorar, existem coisas que a gente poderia ajustar. Esse rapaz, ele fazia spinning 6 vezes por semana durante 1 hora, e a gente vai falar disso aqui um pouco mais para frente, tá? Em relação a essa alteração da motilidade versus a alteração da alimentação, suplementação e etc. Resumo: com 60 dias de uma conduta dietoterápica específica para a melhora da motilidade dos espermatozoides, ele e a esposa conseguiram engravidar. Então, foi um resultado muito interessante, onde a gente percebe especificamente o trabalho em relação à motilidade do espermatozoide e como a gente pode acabar pecando e descuidando por uma interpretação mal feita, né, gente? Eu falo e eu repito isso quantas vezes precisar. Interpretar exame vai muito além de você olhar as referências, tá? Olha a referência sim, mas saiba fazer uma interpretação mais global e mais minuciosa e mais exigente, não só do espermograma, mas de qualquer outro resultado. Porque às vezes, até o médico, quando passa o olho, dependendo da vontade que ele está de atender a gente, acaba passando batido alterações importantes que podem fazer toda a diferença no seu tratamento, tá? Então, quando a gente pega resultados como esse, né, onde você tem o tipo A com um resultado muito baixo e a soma do A mais o B menor que 32%, e obviamente muito abaixo dos 50% que era a referência anterior, a gente precisa ter um olhar diferenciado para esse paciente e uma conduta mais específica para a dificuldade que ele está apresentando, tá? Primeiro, obviamente, a gente tem que descartar a chance de serem outros problemas, como, por exemplo, a varicocele.
Alguma outra coisa, porque no processo da varicocele, em muitos casos, é somente cirúrgico, né? Mas quando tem uma alteração de motilidade sem causa aparente, muitas e muitas vezes a nutrição ajuda muito. E é um caso onde a nutrição atua super bem e a gente observa um resultado super importante, tá? E além da motilidade, existe também uma variação do que eles chamam de morfologia estrita, que são os critérios de Gruger. A morfologia estrita são os espermatozoides considerados, entre aspas, perfeitos. Então, eles têm a cabeça no formato que deveria, a cauda no formato que deveria, ele não tem dupla cauda, não tem duas cabeças, ele não tem uma morfologia considerada ruim, né? Ele tem uma morfologia, um desenho anatômico, digamos assim, considerado perfeito. E vocês olhando aqui, vocês vão ver que o valor de normalidade é acima de 4%. Então, na realidade, nem precisa de uma quantidade muito alta de espermatozoides com essa morfologia perfeita. Com uma morfologia boa, para que tenha, né, uma gestação. Homens com 12, 9, 19%, eles já conseguem tranquilamente engravidar. Inclusive, com valores menores que 4%, é possível uma gestação, tá? Da mesma forma que valores, por exemplo, de uma motilidade baixa também não é proibitivo, né, de uma gravidez acontecer. O problema é que muitas vezes esse tempo para essa gestação acontecer acaba ficando mais espaçado, acaba demorando mais. Então, é mais um caso, né, a se analisar. Aqui nesse espermograma, nesse paciente específico, além da gente ter uma motilidade alterada, ele tinha também uma morfologia de Kruger fora da referência, né, 2,5% de formas normais, o que significa que estava abaixo dos 4% mínimo. Então, tá aí, né, um dos motivos que podia fazer com que a gestação estivesse demorando para acontecer. É isso que vocês veem aqui embaixo, tá? Esse VN quer dizer valor normal, acima de 4%. Então, gente, é isso que vocês precisam olhar, tá? Em termos da nutrição, ela consegue atuar tanto na contagem, quanto na motilidade e também na morfologia, na anatomia do espermatozoide. E como que a gente chama, né, essas alterações? Aí vem um monte de nome complicado que vocês não precisam decorar, mas eu acho importante vocês entenderem. As alterações são oligospermia ou oligosospermia, tá? Os dois são sinônimos, por isso eu só coloquei um dos nomes aí no slide. Astenospermia ou astenosospermia e ateratospermia ou teratozoospermia, tá? Tem os zoos entre as palavras nos seus sinônimos. A oligospermia, né, mais conhecida e chamada por oligo, pela facilidade do nome, é uma alteração na quantidade. É quando o homem produz menos espermatozoides do que seria o ideal. Asteniospermia é a alteração na motilidade, ou seja, a movimentação dos espermatozoides não está adequada, né? Os tipos A e B são menores que 32%, por exemplo. E a teratospermia é uma mudança na anatomia, no formato, na fisiologia, na forma do espermatozoide, tá? O indivíduo, o paciente, ele pode ter uma única alteração ou ele pode ter até as 3 alterações, tá? Ele pode ser, por exemplo, oligoastenospermia. É difícil, gente, juntar esses nomes. Ou ele pode ter apenas oligoastenospermia. Então, essa combinação ela pode ser feita das mais diversas formas, tá? Por que é importante a gente saber esses nomes? Só porque nos trabalhos e nos artigos eles vão sempre citar os nomes corretos, né, dessas alterações. Então, vai haver sempre uma alteração de oligospermia ou de astenospermia, e esse nome que vai aparecer no exame, por exemplo, tá? Então, para falar de uma forma mais simples e vocês poderem entender, oligo, quantidade, asteno, motilidade, teratus, anatomia, tá? E aí o homem ele pode ter alterações aí de formas variadas. Então, ele pode ter menos espermatozoides do que o ideal, que tem uma movimentação menor. Ele pode ter menos espermatozoides que o ideal com uma anatomia ruim, né? Que são as alterações na estrutura. Ele pode ter um espermatozoide que tem um formato ruim, também se move menos. Ele pode ter pouco espermatozoide e desses poucos ainda ter problemas de motilidade e anatomia. Então, a forma como a gente combina essas alterações são realmente variadas, tá? E aqui eu trouxe um trabalho
né? Só por conta desse paciente que eu citei no começo, que fazia spinning. Gente, se tem um exercício que a gente pode desconfiar, que a gente pode achar que está atrapalhando, que pode estar interferindo de forma negativa na fertilidade masculina, é justamente a bicicleta, tá? Não necessariamente o spinning, mas atividades de ciclismo, né? Onde o homem fica sentado ali naquele banquinho desconfortável por muito tempo. Quando a gente pensa em bicicleta, gente, é o único exercício que a gente vai, que eu pelo menos vou pedir para o paciente restringir, principalmente quando ele faz de 3 até 4 horas ou mais de exercício na bicicleta por semana. E por que isso, né? Porque o exercício pode interferir negativamente tanto na concentração quanto na motilidade, no movimento do espermatozoide. Então eu pelo menos sempre peço para o paciente suspender a atividade física ou pelo menos diminuir até a gestação acontecer. E aí, depois que a mulher já está grávida, ele pode fazer, então, a retomada do exercício dele, tá? Então, se de repente você está com dificuldade em engravidar, já está tentando há muito tempo, e o seu marido é amante da bicicleta, né, faz muitas horas de pedal por dia, fica aí um alerta de que isso pode estar interferindo também, tá? Além da SALP, além da endometriose, além de questões femininas, até o excesso do exercício, no caso da bicicleta, pode acabar causando aí uma dificuldade na concepção acontecer, tá? E aqui a gente tem uma meta-análise mostrando então o impacto de alguns nutrientes na oligospermia, alteração da quantidade, tá, dos espermatozoides. E o que esse estudo viu? Que tanto o selênio quanto a coenzima Q10 têm um efeito positivo na quantidade do espermatozoide, na melhora dessa quantidade, né, de espermatozoides produzidos. A astenospermia, que é a alteração da motilidade, é influenciada tanto pelo selênio, como pela L-carnitina e a acetilcarnitina. E a coenzima Q10 também tem efeitos positivos, enquanto que alterações na morfologia, que é a tetrazoospermia, a coenzima Q10 foi a única que aparentemente mostrou benefício, tá? E aí vocês veem que eu deixei circulado, né, o nome das alterações que foram, então, identificadas aí nesses homens, e vocês observam que é sempre o nome técnico, né, sempre o nome teórico. E aqui a gente tem um trabalho com homens, né, que tinham oligoasternoterazospermia, ou seja, esses homens tinham as 3 alterações. E eles foram suplementados com 200 mg de coenzima Q10 ou placebo durante 3 meses. Então, todos os participantes do estudo foram divididos em 2 grupos. Metade desses participantes recebeu a coenzima Q10, nessa concentração de 200 mg por dia. E a outra metade recebeu um comprimido de placebo, ou seja, um comprimido falso, né, que não tinha ali a coenzima Q10. E o que a gente observou, né? Nesse estudo ocorreu uma relação positiva entre os níveis de coenzima Q10 e a morfologia do espermatozoide. Então, a morfologia normal aumentou quando aconteceu um aumento da concentração de coenzima Q10 no plasma seminal. E há o aumento da atividade de catalase e superóxido dismutase, também observada após a suplementação de coenzima Q10. Então, a gente vê aí como a coenzima Q10 pode atuar, né, beneficiando os homens que têm 1, 2 ou 3 alterações na produção e no formato dos seus espermatozoides, certo? Gente, vale lembrar, né? O bebê é metadinha de cada um. E eu acho que aqui com essa aula ficou muito claro que, embora muitas vezes o nosso parceiro não esteja se importando com a sua saúde, né, sexual, reprodutiva, é nosso papel levar esse tipo de informação para ele, tá? É muito importante a gente falar sobre isso, a gente conversar com o nosso parceiro, trazer ele para assistir a aula, ele ter informação, procurar uma nutricionista que possa fazer um plano alimentar de acordo com a necessidade dele, né? Isso não está incluso aqui no nosso programa, mas a intenção é levar esse tipo de informação para dentro da casa de vocês e promover uma conscientização dessa importância, tá? Não adianta só a mulher se cuidar. Você pode ter síndrome do ovário policístico, você pode ter endometriose, você pode ter restrição tubária, né, com comprometimento de uma das trompas, mas não adianta você fazer tudo o que você pode
se o seu parceiro não estiver fazendo a parte dele também. Porque muitas vezes o problema é o homem. E isso fica cada vez mais claro, né? E cada vez mais nítido quando a gente começa a estudar fertilidade humana, tá bom? A gente se vê na próxima aula, o tema mais interessante, que é realmente, né, o que a nutrição pode fazer por essa melhora e por esse tratamento. A gente se vê na próxima aula.